Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula de análise de corrente alternada. Hoje falando um pouco sobre simulação de um circuito RC, com o intuito da gente começar a pensar em um filtro passivo, em um filtro passa-baixas, mas isso vai ser no nosso próximo vídeo. Nesse aqui a gente vai se limitar à análise no tempo desse circuito, mas já com essa perspectiva dele ser um filtro passa-baixas. O que isso quer dizer? É um filtro em que a saída ela tem valores que eles vão diminuindo a sua amplitude em relação à entrada conforme a frequência do sinal de entrada aumenta. Essa é a ideia de um filtro passa-baixas, mas antes de a gente falar mais sobre isso, eu ia falar aqui dessa análise no tempo de um circuito RC de primeira ordem. Então, vamos montar aqui, lembrando sempre de colocar o ground, né, o terra, colocar nosso sinal de entrada tipo tensão, um indutor, um resistor e um capacitor. E a nossa carga ela vai ser em cima do capacitor. Vou ligar aqui. E na apostila, tá aqui, o link para ela está aí na descrição. Ela tem algumas dessas informações que eu vou falar, inclusive tem a fórmula da relação entre a saída, a tensão de saída em cima desse capacitor com a tensão de entrada V1. Então, vamos começar colocando que é uma entrada do tipo seno, de amplitude 1, frequência 1000 Hz. Nosso resistor é de 100 ohms, capacitor de 1 micro, tá? E não tem Mi no meu teclado, então eu usei U, que aqui o próprio programa transforma em micro. Então, para a gente começar a observar o que acontece nesse circuito no domínio do tempo, a gente tem que criar aqui uma simulação. O nosso sinal de entrada tem frequência 1000 Hz, ou seja, um ciclo completo leva 1 milissegundo. 1 dividido por 1000 vai dar 1 milissegundo. Então, para ter uma boa visualização, vamos ver 4 ciclos, ou seja, o tempo para terminar a simulação, 4 milissegundos. Tá? E vou botar aqui um passo de 1 microsegundo para a simulação do circuito. Então, simulando o nosso circuito, eu quero observar tanto a entrada quanto a saída. E aqui de cara a gente observa que a curva em azul, que é a nossa saída, ela tem um atraso de fase em relação à entrada. Então ele está mais à frente no tempo. Está mais à frente no tempo significa que a fase é negativa. Tá? E a gente vai chegar num número para esse atraso de fase, mas além disso a gente tem também uma relação de amplitude. A amplitude do sinal é menor. Então, o resistor junto com o capacitor, eles geram esse efeito de diminuir a amplitude e também de mudar a fase em relação à entrada. Então, a nossa entrada, ela, por definição, ela tem fase zero, porque a gente vai comparar com ela, né? Então, essa diferença de fase entre saída e entrada, e essa relação de amplitude da saída com a entrada. E eu escolhi a amplitude igual a 1 volt, por quê? Porque eu não preciso nem fazer a divisão, já que a amplitude da saída dividido pela entrada, quando a amplitude da entrada é igual a 1, é a própria amplitude da saída. Então, vou colocar aqui o cursor 2
na nossa saída, cursor 1 na nossa entrada, pegando aqui, ó, como esperado, a nossa entrada possui valor máximo, o pico em 1, que aqui não fica exatamente em 1, por conta da simulação e a maneira com que o simulador deixa acessar os pontos. E a curva 2, vou botar aqui, ó, para chegar ao máximo. Mexendo aqui no teclado, o valor máximo que eu consigo é esse. Então, para a gente observar isso um pouquinho mais de perto, vou dar um zoom aqui. Então, aqui a gente observa, tá vendo, esse pico, ele consegue chegar um tiquinho mais para o lado, mas quando eu aperto para a direita no teclado, ele não deixa. Teria que vir aqui com o mouse, tentar chegar aqui. Olha o valor que consigo com o mouse, é esse. E para o 2, o maior que eu consigo chegar é esse mesmo. Então aqui a gente, a partir desses dois cursores, a gente tem a relação de amplitude. Ele coloca aqui a diferença de amplitude. Eu não estou preocupado com a diferença e sim com a divisão, mas é só olhar para a amplitude da saída, já que a amplitude da saída dividido por 1 vai dar a própria amplitude da saída. Tá? Então é 846 milli. Tá? E a diferença de fase, tá? Aqui ela está sendo medida em segundos. Tá? Então essa diferença horizontal, está dando aqui 87 microsegundos. Mas como é que é essa relação se diferença de fase ela é medida em ângulo e não em tempo? Como é que a gente sai de um para outro? Primeiro eu vou tentar arrastar isso aqui, ficar no pico mesmo. E se a gente for olhar, ó, pico aqui mesmo, aí dá uma diferença aí de 90 microsegundos. Então essa diferença de 90 microsegundos, lembrando que como o sinal azul, saída está à direita do sinal verde, a fase é negativa. Então eu vou fazer aqui a conta e tenho que botar o sinal de menos. Então, para fazer a conta, eu tenho que saber quanto de um ciclo representa essa diferença de 90 microsegundos. Um ciclo completo aqui é 1 milissegundo. Então, é 0,091 em 1 milissegundo equivale em graus a 33 graus. Então, menos 33 graus. Por quê? Porque é relativo ao ciclo e não em tempo absoluto. E como é que esse circuito se comporta conforme eu mudo meu valor de frequência? Vou pegar um outro valor bem menor, então 10 vezes menor, para a gente ver o que acontece. Então, vou trocar aqui na simulação, em vez de 100, de 1000 Hz, vou botar 100 Hz, mas eu também tenho que trocar aqui na simulação para eu continuar vendo 4 ciclos, aqui tem que virar 40. Vou simular de novo. Então agora viu que ficou muito mais próximo. O atraso está bem menor e a amplitude, num primeiro momento, é igualzinho. Para a gente conseguir enxergar, precisa dar um zoom. E aqui vou atribuir o cursor 1 à entrada, cursor 2 à saída, o maior valor que eu consigo chegar está aqui, do cursor 2, do cursor 1 está aqui,
a amplitude a gente vê que ela é basicamente a mesma. Mas a fase deu uma diferença de 93,7 microsegundos. Só que a gente entende, né, que diferença de fase ela é dada em unidade de ângulo, não de tempo, ou em graus ou em radiano. Realmente as pessoas ficam mais à vontade pensando em graus. Então como é que a gente passa dessa diferença de 93,7 microsegundos para graus? A gente tem que ver o quanto essa diferença do tempo do pico da entrada e do pico da saída equivale para um ciclo completo. Um ciclo completo leva 10 milissegundos. Então, 93,7 em milissegundos dá 0,0937 milissegundos. Então, isso dividido por 10 milissegundos dá 0,00937 do ciclo completo. Mas o ciclo completo em graus é 360 graus. Ou seja, isso vai dar uma diferença de fase de 3,4 graus. Só que atraso de 3,4 graus significa um atraso de menos 3,4 graus. Tá bom? Então a gente tem uma diferença de fase de menos 3,4. Beleza, pessoal? Então, e agora para a gente ver esse efeito quando não a frequência diminui, mas quando essa frequência aumenta. Então, a gente já viu que com 100 Hz a amplitude é muito parecida, a diferença de fase de 3,4 graus, menos 3,4. Mudou para 1000 Hz, a amplitude já cai para 846 milivolts e a diferença de fase começa a aumentar. Foi para menos 33 graus. E agora, vamos olhar com 10.000 Hz. Lembrando que a gente também precisa trocar aqui o tempo para continuar vendo 4 ciclos, 0,4. Rodando aqui a simulação de novo. Cursor 1, ali perto do pico. Cursor 2, vou até deixar aqui sem o zoom, um pouquinho mais fácil. Então aqui a gente já viu que a amplitude caiu para 192 milivolts e a diferença de fase está dando 22 microsegundos. Mas 22 microsegundos, quanto é que equivale em um ciclo? Agora o ciclo é 0,1 milissegundos, ou seja, 100 microsegundos. 22 microsegundos em 100 microsegundos dá 0,22. Em 360 graus, isso dá 79 graus. Então, é um atraso de menos 79 graus. Então, a gente está vendo que conforme aumenta a frequência, a amplitude vai diminuindo e a diferença de fase vai aumentando. E agora, Tiago, como é que a gente consegue observar isso em um único gráfico? Tem como a gente ver isso, em vez de ficar fazendo vários gráficos? Tem como a gente ver isso na parte 2 dessa análise de um circuito RC, que vai ficar no próximo vídeo. Então, um grande abraço para você, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito.